Alô, camaradas, eu sou o Wilson Júnior e hoje vamos conversar sobre a quarta temporada de The Last Kingdom, ou a minha série favorita da atualidade. Mas antes do vídeo começar, se você não for inscrito, clique em se inscrever, clica no sininho para receber as notificações. E vai nessezinho aqui que tem outros vídeos, a gente está sempre falando sobre filmes, séries e outras coisas. Essa época tá meio difícil, né? Saindo menos conteúdo e o cinema meio parado, mas a gente está dando continuidade e várias produções já estavam programadas, incluindo essa que, cara, que série espetacular e como essa série foi ficando melhor. Essa é uma temporada particularmente interessante porque ela marca um ponto de transição narrativa. Você obviamente deve ter visto a terceira temporada. A terceira temporada termina com a morte do Alfredo, que era um personagem central da narrativa, no seu papel de antagonismo / parceria com o Uhtred. E obviamente esse fim de ciclo acaba fazendo com que essa nova temporada, não só na série, mas também nos livros, ela de certa forma funcione como um novo começo para a narrativa. Cada temporada do The Last Kingdom é inspirada em 2 livros, né? Cada mais ou menos 5 episódios é um dos livros. Por isso que a série tem esse senso de que sempre está acontecendo alguma coisa, porque eles condensam bastante material, né, numa temporada curta, o que faz com que eles tenham que, na realidade, cortar eventos em vez de adicionar coisas para encher linguiça, como muitas séries fazem por aí. Em específico aqui são os 2 livros, o Lorde Pagão e o Trono Vazio. Esses dois livros são utilizados aqui na narrativa da quarta temporada, respectivamente o 7º e o 8º livro da série. Por conta desse reinício, né, por a morte do Alfredo, e na verdade, apesar da série não dar essa impressão, essa sensação, nos livros há um intervalo de 10 anos, né, passa 10 anos do fim dos eventos da temporada anterior e do início dessa. E isso faz com que o Eduardo tenha ali vivenciado um período de paz, que as coisas, né, tenham ficado tranquilas um tempo. Os filhos do Uhtred crescem, por sinal eles aparecem crescidos nessa temporada, o que é, para muita gente que talvez não tenha lido os livros, um choque, porque a gente tem uma sensação até de mediatismo, por dizer assim. Os eventos são muito próximos, né? Parecem muito os eventos diretamente continuados da temporada anterior. Então, e essa sensação de continuidade direta faz com que a gente perca aí esse senso de que houve, de fato, uma longa passagem de tempo. Apesar de que na série houve, né? Então, como eu disse, os filhos do Uhtred já estão crescidos. E o começo dessa nova temporada vai justamente trabalhar ali a primeira tentativa de retomada de Bebbanburg, né? A gente vê o Uhtred de Bebbanburg falar isso o tempo inteiro durante a série. Porém, né, ele tinha ali, basicamente durante essas 3 primeiras temporadas, servido ao Alfredo e aos interesses de Wessex, nessa tentativa ali de manter a presença viking controlada dentro do território da Inglaterra, né, ali dos 4 reinos do que hoje é a Inglaterra, na época, né, apenas o sonho do Alfredo. E aqui, finalmente, a gente vai ver ele fazer um movimento para tentar recuperar Bebbanburg e ele fracassa nesse movimento para recuperar Bebbanburg. E a gente tem aí a primeira morte, né, pesada da temporada, que é a morte do Beocca, que é um personagem que você gosta dele nos livros, mas o Beocca da série é simplesmente espetacular. O ator, se eu não me engano, é o Ian Hart que faz. E ele tá muito bem no papel e, poxa, era um personagem muito, muito, que eu gostei muito, né? E aparentemente, no começo da temporada, do episódio, a gente fica com a sensação de que ele não vai participar, ele recusa ali o chamado do Uhtred, e depois ele vai, então você fica animado com a presença dele e no fim das contas ele acaba morrendo. A morte dele no livro, se eu não me engano, é de maneira muito mais pacífica, por doença e velhice, né? O Beocca do livro, ele é uma pessoa muito mais frágil, ele é coxo, ele tem um problema na mão, né? Ele tem marcas de doença. Ele não é esse personagem tão mais ativo que acabou sendo construído para o seriado. E que eu particularmente gosto mais. Então a gente acaba tendo ali a morte do Beocca, né? Que no fim das contas, se você soma aí a morte do Ragnar na temporada passada, a morte do Alfredo, né? Morre ali a última figura paterna. Por sinal, tem um momento muito bonito
acho que no primeiro episódio ainda, onde o Uhtred fala father, né? E ele como padre, né? Mas essa vez específica que ele fala father, dá uma sensação que ele se refere ao Beocca não como um padre qualquer, mas como o pai dele, né? Como um dos pais dele. E isso aparece mais na frente num diálogo, se eu não me engano, que ele tem com Fina, que ele fala sobre como ele enxergava o Beocca como essa figura paterna, né? Então é um momento muito bonito, é uma perda muito grande, porque era um excelente personagem, né? E a morte do Beocca também acaba completando o fim do ciclo, né? Se a morte do Alfredo inicia esse fim de ciclo, a morte do Beocca encerra, né? O Beocca era uma figura ali daquele passado, era o conselheiro do Alfredo, não havia mais espaço para ele dentro daquele ambiente do Eduardo. E também com a morte da Thyra, né, da Thyra, ele acaba ficando também sem lugar, então ele ficou aquela figura meio perdida ali. Ele não era um guerreiro, né, ele estava indo ali com o Uhtred meio que por falta de lugar para ele no mundo. Então é interessante a gente, pelo menos ele acabou tendo ali aquele desfecho, morre salvando o filho do Uhtred, o que é um negócio super bonito. Uma coisa que eu preciso destacar é que, assim, existe um terceiro filho do Uhtred, o terceiro filho homem do Uhtred. Esse filho que foi pego para criar pelo Alfredo, né, na realidade dentro ali da tutela do Alfredo, né, dentro da igreja, ele acaba sendo deserdado pelo Uhtred nos livros. Ele assume o nome de Osbert, né? Na realidade, ele rebatiza o filho dele de Judas e tal, uma cena assim bem... Ele super violento, ele odeia o fato do filho ser cristão e não querer ser um guerreiro, e o nome do Uhtred precisava ser levado adiante, etc., pelo legado de resgatar Bebbanburg, e o que ele acaba fazendo é passando esse legado pro novo filho dele, né? Para esse filho... para esse segundo filho dele, né? O filho mais novo, recebe o nome de Uhtred, e esse é que vai ser de fato o Uhtred. O outro filho, se eu não me engano, ele passa a assumir o nome de Osbert, que era o próprio nome do Uhtred antes de virar Uhtred, né? O nome do Uhtred era Osbert. Quando o irmão mais velho dele morre, ele recebe o nome de Uhtred, o filho primogênito ali acaba adotando esse nome. Só que aqui na série, eles de certa forma tiraram esse terceiro filho. Ele não apareceu na série, ele não existe. E a gente acaba, de certa forma, tendo uma mistura dessas duas figuras no filho dele que aparece na temporada, né? É algo que vai ser trabalhado ali, a relação de pai e filho, o distanciamento entre os dois. O fato do filho ser cristão e o pai pagão, e o filho não lidar muito bem com essa característica do pai, não conhecer o pai de fato e saber dos seus feitos e etc. Então, existe ali uma cisão entre os dois. A outra personagem que eu adorei, e no livro ela acaba aparecendo um pouco mais pra frente, né? Ela não tem tanto destaque assim nesse momento, que é a Estioar, a filha dele, que, poxa, a atriz encarnou muito aquele espírito forte dela, e de estar presente, e de ser falastrona, e de se meter. Maravilhoso, assim, eu adorei a personagem, gostei muito, espero que ela apareça mais. Então o que a gente tem, assim, pelo menos a impressão que a gente acaba ganhando dessa nova temporada, né, dessa quarta temporada, é uma sensação de primeira temporada, na verdade, né? É um recomeço com coisas que já estavam estabelecidas. O que é extremamente importante, como eu falei, porque como tudo girava muito em torno do Alfredo e do que ele significava, esse recomeço se torna essencial. Outra personagem que eu adorei durante a temporada foi a Elswith, que é a esposa do Alfredo, que acaba tendo que ceder também a se aproximar do Uhtred, né, e dos filhos, para poder tentar manter ali alguma relevância. Com a morte do marido, ela acaba deixando de ser a rainha e de ser uma figura de importância, uma conselheira, para se tornar apenas a mãe do rei, e ela está muito aflita com esse papel, né? A gente vai ter ali uma nova figura surgindo, uma figura de poder e de influência, que é o Lord Ethered, que, de certa forma, agora, desculpa se eu errar o nome dele, é porque os nomes são muito complicados, mas aquele Lorde que é o sogro do Eduardo, e ele se torna uma grande figura de antagonismo para o Uhtred durante, né, a série, porque ele vira a nova figura de influência do Eduardo, e o Eduardo acaba não tendo um laço tão forte com o Uhtred como o Alfredo tem. Apesar de que não há necessariamente o antagonismo entre o Alfredo e o Uhtred, não há também aquele laço mais forte de lealdade que havia entre ele e o Alfredo.
Por sinal, os dois filhos, né, tanto o Eduardo quanto a Ethelflaed, são os grandes destaques dessas duas temporadas, cada um na sua forma, especialmente a Ethelflaed, que vira ali a Lady da Mércia e, de certa forma, vai alçar aí essa posição durante a temporada de se tornar oficialmente a guardiã daquele reino, né, quando seu marido morre e fica ali, tanto que o nome O Trono Vazio faz justamente jus a isso, né. A primeira parte da temporada eu acabei gostando um pouco mais, ela é mais movimentada, ela vai ser o conflito ali da Brida e do Knut, né, atacando ali o reino mais uma vez, especialmente o reino da Mércia, desprotegido, e toda a movimentação que a Ethelflaed vai ter que fazer para poder proteger, e no fim das contas aquele encontro de todos os exércitos ali para poder, né, conseguir conter aquela força nórdica que estava ameaçando. Essa segunda parte da narrativa ela acaba sendo bem mais política, né? Como eu falei, justamente por conta do ferimento que Ethelred, uma coisa assim, o nobre da Mércia, o Lorde da Mércia, marido da Ethelflaed, acaba tomando, e ele tá ali para morrer, e os Lordes da Mércia estão tentando se reorganizar, e o Eduardo tá querendo colocar ali seu poder, sua marca, meio que dominar a Mércia nessa situação. E aí a gente vai ter um embate entre os irmãos, a série fica bem mais política, o que, como eu falei, né, acaba diminuindo um pouco o ritmo dela, mas, por outro lado, a gente acaba tendo uma outra pegada dentro da narrativa, que acaba ficando mais concentrada na ação, e na preparação para a ação, aqui a gente vê a série ganhar um tom muito mais político e muito mais de intriga, algo que eu gosto e que, de certa forma, muda um pouco e deixa a série menos repetitiva. Ao final da temporada a gente vai ter ali o ataque do Citrig, que acaba tomando o Essex, e a gente tem ali aquela situação do cerco. Esse é um momento muito interessante, porque a gente vê o Eduardo sob pressão, e como ele acaba meio que quebrando sob pressão, né? Você vê que sustentar o legado do pai, e isso já estava, isso, por exemplo, é algo que eu sinto, que eu falei sobre a gente não sentir passagem do tempo nos outros personagens. No Eduardo a gente sente. A gente já pega ele ali, ele tá mais cansado, a expressão dele, eles conseguiram fazer um envelhecimento com o ator, deixar o cabelo dele crescer, ele tá com um ar mais cansado de alguém que passou ali a sua primeira parte da juventude tendo que dominar um reino em conflito. Então isso acaba sentindo mais, e o descontrole do Eduardo em toda essa situação acaba sendo um momento interessante para a narrativa. Então, o que eu gosto bastante dessa temporada é que, como ela, de certa forma, é um reinício, um recomeço, eu acho que ela fez esse recomeço de maneira muito competente. Ela reconstrói ali alguns personagens, né? Ela apresenta pra gente o Eduardo e o que vai ser essa figura do Eduardo. Ela estabelece a Ethelflaed muito bem dentro da temporada, assim como a mãe dela, a Elswith, que também vira uma personagem super interessante. A gente vê também um personagem crescer mais e aparecer mais, que é o próprio Finan, que é um personagem super importante nos livros, desde o início, assim. Então, era um personagem que eu sentia que não tinha ainda encontrado espaço, eu sinto que ele acaba se destacando um pouco mais nessa temporada. Eu quero, sinceramente, saber o que é que vai acontecer com o Uhtred filho, porque como ele meio que decide seguir o caminho da igreja e etc., e aquele terceiro filho não apareceu nessa temporada, né? E ele, de certa forma, acabou ficando vazio desse filho, né? Eu fiquei curioso para saber o que é que eles vão fazer com o vazio, porque esse filho se torna alguém extremamente importante. Ele é o braço direito do pai e vai estar ali em muitas batalhas. Eu acredito, então, que eles devam retomar e resgatar esse filho original, que já foi apresentado, já foi trabalhado, a relação foi toda construída, então eu acredito que ele vai permanecer como Uhtred, seguindo essas diferenças. Cara, eu adorei a temporada, eu ainda acho que a temporada anterior ela é melhor, mas eu destaco que o fato da terceira temporada ter sido muito boa é um crescendo, né? A gente tem uma primeira temporada muito boa, uma segunda temporada que melhora muitas coisas da primeira, e a terceira temporada ela é um salto gigantesco de qualidade, isso porque todos aqueles personagens foram muito bem estabelecidos e conduzidos até essa terceira temporada. Então, a gente tem toda uma construção, toda uma condução que culmina, né? Então, a terceira temporada, de certa forma, ela é o fim de um arco, né? Ela é quase uma trilogia dentro dessas 3 temporadas, e ela culmina nesse fim de trilogia. Então, eu acredito que essa, se posicionando como uma nova primeira temporada, de certa forma, ela fez muito bem o que ela teria que fazer, que é restabelecer quem são os personagens centrais e mais importantes que vão conduzir a narrativa nas próximas temporadas, né? Nas temporadas que a gente tem aí por vir. Bem, como eu falei, são 14 livros até agora, essa narrativa foi o 7 e o 8, então a gente tem pelo menos aí mais 3 temporadas, apesar de que são 14 livros, mas não acabou ainda a saga do Uhtred. Ele já está bem velhinho no 14º livro, acho que ele já está com uns 60 anos, ou beirando aí os 60 anos de idade, então
Eu não sei como é que eles vão trabalhar isso na série, ela está seguindo caminhos diferentes do que os livros propuseram. Ainda assim, muito interessante. Eu adoro o ator que faz o Uhtred, eu acho que ele está muito confortável no personagem, ele tem a malemolência ali que o Uhtred tem, de certa forma. O Uhtred é sagaz, é espirituoso, e ele, poxa, encarna isso muito bem, mas existem outras características interessantes de um Uhtred mais maduro e mais sábio, que eu espero que uma próxima temporada consiga explorar melhor. Mas, assim, pra mim, de longe, a melhor série que tá trabalhando esse tema de Vikings, né? A outra é o Vikings, que eu particularmente abandonei na terceira temporada. Gostei bastante das 3 primeiras temporadas, ela tem um clima muito mais fantástico e muito mais exagerado. Mas eu acho que essa temporada especialmente teve uma parte técnica espetacular, mostrou cenários vistos por cima, né? A gente claramente vê que a série tem muito mais recurso do que ela tinha originalmente. Uma das coisas que me incomoda e que é uma característica super comum de adaptações do medievo é a falta de cor das coisas. Todo mundo usa preto, usa roupa escura. O único momento que a gente vê uma cor é quando o povo de Wales vem e usa aquele vermelho vivo. E no medievo se usava muita cor, e medievo era colorido, né? Era muito vivo, especialmente nas batalhas. As batalhas medievais eram cheias de cores para que você pudesse identificar quem era seu aliado, quem era seu inimigo dentro da batalha, né? Imagina numa chuva, no meio de lama, todo mundo sujo, como é que você vai identificar quem é que não é inimigo, todo mundo no corpo a corpo naquele caos, né? Era a cor que fazia diferença, né? E obviamente mesmo com a cor havia muito friendly fire, né? Então é o que me incomoda no Last Kingdom, né? Todo mundo usa muito tons escuros e acaba essa coisa das cores não brilhando tanto. Mas, tirando essa parte, as caracterizações, as vestimentas estão muito bem feitas, os cenários, né, eles exploram um pouco mais. A gente vê que mesmo Essex, que é uma cidade grande, ali no início do século X, ainda não era, né, obviamente, uma gigante metrópole, né, que vão se tornar as cidades europeias pós-século X, né, século XI, século XII, então ainda eram cidades pequenas, ainda eram cidades rústicas. Então isso está bem preservado, está bem mostrado. Eu espero que a série cresça ainda mais e que essa temporada faça ela alçar voos ainda maiores, porque a gente esteja mais grana injetado e a gente possa ver essas reconstruções de cenários de maneiras mais interessantes. Mas e vocês? O que vocês acharam dessa temporada? Vocês gostaram? Deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. Espero que vocês tenham gostado dos meus comentários. A gente se vê numa próxima e tchau!